Olá, pessoal. Então, vamos começar a nossa segunda aula aqui de mentoria, um grupo fantástico. Estou muito animado aqui da gente conversar sobre investimentos. E estava conversando com o Rodrigo sobre investimentos internacionais, abrir conta na corretora. Então, a gente tem algumas opções para fazer os investimentos internacionais. Para começar, assim, antigamente era uma coisa muito mais difícil, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: quem tem um volume mais razoável de investimentos, a gente vai ter o Saxo Bank, que é uma das maiores plataformas globais de investimentos. Depois, a Avenue é uma corretora que foi criada por brasileiros para a gente fazer investimentos nos Estados Unidos. Muito fácil de entrar e entender o mecanismo. E a vantagem é que ela está um pouquinho mais adiantada, já tem uns 3 anos, mais ou menos, que tem a corretora. E agora, esse semestre, ela já abriu também, além da conta de investimento, uma conta banking, que fica muito melhor para quem vai viajar, ao invés de usar cartão de crédito, usar o dólar da corretora, já tem uma conta que você transfere o dinheiro e já fica com o cartãozinho. Inclusive, a Beth acabou de chegar da Itália e já me deu o feedback que usou o cartãozinho lá e foi muito bom, né, Beth? Não, e é impressionante porque é a variação do dólar do dia, sabia? Então, por exemplo, o que eu comprava por 100 euros, teve dias que eu paguei 97 dólares. E outro dia eu paguei 100 dólares, paguei 101 dólares por 100 da compra. Então, depende muito do dólar do dia, mas é mínimo. E você não pagou, por exemplo, se você vai no cartão de crédito brasileiro, você vai pagar o dólar turismo, que é muito mais caro do que esse dólar, e o IOF sobre essas operações é de mais ou menos 5,9%, né? Quase 6%. Então, 6,38. 6,38, é uma coisa, é absurdo. Então, na conta Avenue, você paga 0,38 de IOF. É bem Eu não percebi essa diferença nas minhas compras. É bem diferente. Quem compra faz internacional com cartão de crédito brasileiro. Então assim, na XP, não dá para perceber que foi pago o IOF. Não deu para perceber. É bem pouquinho, já vem ali no teu extrato, você vai conseguir dar uma olhada depois. Então, assim, na XP, a gente já tem uma parte internacional dessa, né? Mas é uma coisa mais recente, tanto é que eu nem tenho conta lá. Tem uns 3, 4 meses que a XP liberou essa parte internacional e, pelo que eu saiba, ainda não existe a questão da conta banking, que você pode ter um cartão Mastercard ou Visa Internacional para usar dessa forma. Então, para quem tem a viagem marcada nos próximos períodos aí, né, eu acho que ter essa conta da Avenue é realmente bem legal, porque já pode passar o dólar, transformar o câmbio antes e já garantir, além dos investimentos, garantir também o cartão para poder facilitar a vida lá fora. E eu vou começar agora, eu sempre gosto de começar o nosso encontro tirando as dúvidas que apareceram durante a semana. Então, eu peço muito assim, qualquer um, a Miriam, a Cristiane, né, o Rodrigo, cara, pintou dúvida, não espera chegar no encontro. Já manda, igual a Nicole fez, porque a dúvida está fresquinha, às vezes é uma dúvida que está segurando vocês de andarem no processo. Então, o que eu gosto de fazer, no final do dia, eu já mando uma resposta e exploro ela aqui um pouco mais, se eu acho que é um assunto assim, relevante que pode utilizar para todo mundo, né? E a Nicole, ela mandou uma pergunta agora que é muito interessante e tem tudo a ver com todo mundo e tem tudo a ver com investimentos nessa parte inicial que a gente está conversando agora. Tá? Por quê? Porque os investimentos devem ser monitorados constantemente e existem alguns indicadores, alguns índices para a gente monitorar o nosso dinheiro. Porque eu vejo pessoas que deixam dinheiro muito tempo no banco. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu tenho um senhor já que está aposentando agora, e ele contribuiu para uma previdência durante muito tempo, os últimos 9 anos ele vem contribuindo, e agora a gente começou a fazer um trabalho desse de mentoria financeira. Então, a gente está analisando, né, os investimentos e tal. Então, ele já aprendeu, já percebeu que ele se esforçou tanto nesses últimos 9 anos para fazer o investimento e que a previdência que ele está não rendeu conforme o mínimo que o mercado poderia dar para ele, e ele ficou muito chateado, muito decepcionado, né? Então, ele está perto de aposentar e se deparou com esse... Foi, poxa, eu me esforcei a vida inteira, caí na conversa do gerente do banco, coloquei o dinheiro lá e
estou vendo que se eu tivesse com dinheiro na poupança, eu teria rendido mais, para vocês terem ideia da situação. Então, assim, ele está com a Previdência, ela tem quase 600 mil. Você vê, 600 mil. Se a gente está vendo que em 9 anos rendeu muito pouco, se tivesse rendido minimamente no período, do jeito que a gente vai aprender aqui, ele já estaria com um saldo já bem perto de R$1 milhão. Então, ele fez o trabalho dele, mas os investimentos não renderam o suficiente, não renderam assim, o mínimo, né? Então, essa linha d'água que a gente fala, assim, essa régua que a gente passa nos investimentos, é justamente um termo que talvez vocês já escutaram em muitos lugares, que é o CDI. Então, para muitos é uma coisinha grega, mas a gente vai desmiuçar isso aqui, todo encontro a gente pode falar do CDI, porque é muito importante. Porque eu digo o seguinte, a pessoa ela muda de patamar no banco, ela muda de patamar nos seus investimentos, só dela saber o que é isso, porque ela vai chegar lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Bradesco Santander, vão oferecer um investimento para ela, né? E se você fazer uma única pergunta, perguntar o seguinte, desse investimento que você está me propondo aí, me diga qual a rentabilidade em relação ao CDI nos últimos 12, 24, 36 meses. Ponto. Daqui 3 semanas vocês vão estar entendendo exatamente o que é essa pergunta. Eu digo para vocês que nem todo gerente do banco nem sabe o que é isso, e é uma coisa muito simples e que pode mudar realmente o nível de investimentos que vocês vão fazer. Por quê? O CDI ele é um instrumento para medir rentabilidade e ele é lastreado, na sua essência, em título público. A gente vai aprender daqui mais umas semanas que a gente tem basicamente 3 tipos de título público. Um pré-fixado, um pós-fixado, que é o CDI, e um que tem pré e pós, que é o IPCA, que tem inflação mais um prêmio. Então, esse CDI, esse que é pós-fixado, ele é a base dos investimentos para a gente que é investidor. Então, por que isso? Porque se a gente pede lá para o gerente do banco uma tabelinha de investimentos, igual a Nicole passou aqui, olha, o investimento está rendendo 90% do CDI, por exemplo. Então, a gente vai aprender, daqui mais alguns encontros, que a gente fazer investimento rendendo 100% do CDI é muito simples e a gente não vai querer mais ficar abaixo do CDI. E isso, ao longo do tempo, dá uma diferença muito grande. Quer ver? Eu vou revisitar aqui o gráfico que a gente conversou na aula passada, só para vocês terem uma ideia. Esse gráfico aqui, eu sempre vou voltando nele, porque quando a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo um pouco mais o que ele significa. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui. Aqui, ó. Então, são investimentos aqui em 10 anos. Ó, esse vermelho aqui é a Bolsa de Valores, né, as ações. Esse segundo aqui é a inflação. Então, se a gente está abaixo da inflação, não tá legal. A gente tem que perceber, tem que olhar isso. E esse verdinho aqui, ó, é o CDI. É os investimentos que a gente vai fazer tanto no fundo de investimentos daqui para frente, quanto diretamente lá no Tesouro Direto, né? Que chama Tesouro Direto, porque é a forma de a gente investir nesses títulos sem o intermédio de nenhuma instituição bancária. Então, veja que ao longo de 10 anos, o dinheiro na Bolsa rendeu muito pouco, né? Rendeu bem abaixo do CDI, e a gente poderia estar rendendo bem mais com esses investimentos aqui em CDI. Mostrando aqui para vocês Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar aqui o WhatsApp que tem aqui. Ó. Estão vendo aí a tela aqui do WhatsApp? Sim. Então, aqui, ó, a Nicole, ela passou aqui uma dúvida lá, falou assim, olha, eu estou com a Previdência e essa aqui é a rentabilidade da Previdência. A linha amarela é o CDI e a Previdência a linha azul. Então, isso aqui é uma coisa muito simples, que todo banco tem isso aqui, a gente pode pedir de qualquer investimento. Então, eu sempre gosto de olhar 12, 24 e 36 meses, porque se o investimento ele está abaixo da linha do CDI em 12, em 24 e em 36 meses, ele tem uma probabilidade muito grande de se permanecer abaixo do CDI ao longo da sua vida. Então, a primeira coisa que eu faço é, estou com investimento lá, vamos pegar a relação dele com o CDI. Aí, no caso de previdência, isso é uma coisa até mais rigorosa, porque as previdências, principalmente nos grandes bancos, no Itaú, no Bradesco, eu tenho conta no Itaú, então eu vejo tudo isso, no Bradesco, no Santander,
na Caixa, no Banco do Brasil, geralmente são as previdências com menor rentabilidade no mercado, muito, mas assim, muito aquém do que a gente poderia ter em outros investimentos. Existe uma vantagem que você pode, o dinheiro que você deposita numa previdência, dependendo de qual previdência, você pode abater da sua base de imposto de renda até 12% dos valores que você depositou na previdência naquele ano. Então, existe uma certa, não é nem isenção, né? A gente chama que é um diferimento. Você não paga imposto agora, mas quando você for sacar, você vai pagar esse imposto. E a Previdência tem uma peculiaridade. Se você resgatar antes de 10 anos, você paga uma penalidade na forma de imposto, sabe? E é muito alta. A gente que começa a depositar na Previdência e precisa sacar em 3, 4 anos, é horrível, porque você perde 30% do que você depositou. Não é 30% do lucro, é 30% do que você depositou. Então, assim, essa é a regra da Previdência. Ela depois de 10 anos, ela vai te dar um imposto, ela vai te cobrar um imposto menor, depois de 10 anos é 10% de tributação, né? Nos investimentos é um pouco maior do que isso, porém, se você saca antes, você vai ter uma penalidade muito grande. Então, essa aula aqui, geralmente, eu gasto mais tempo com ela, porque ela é muito importante para quem está tomando a decisão de fazer previdência. Eu acho que não é o caso aqui de vocês, porque geralmente quem faz uma previdência, ela tem, vamos supor, recebe um salário fixo, então ela pode abater do salário. Então, como acho que o perfil daqui de vocês não encaixa muito, a não ser a Nicole, que ela realmente trabalha numa empresa pública, né, Nicole? Então, tem que se analisar com muito detalhe mesmo a previdência. Por quê? Porque duas coisas. Ela tem que se compensar a rentabilidade no longo prazo e você tem que ter certeza que essa parte do dinheiro vai ficar por 10 anos. Porque o que eu vejo com mais frequência é as pessoas começam a pagar a previdência, às vezes até influenciada pelo banco, só que deu 2, 3 anos, cara, aconteceu uma coisa, quero construir uma casa, quero fazer uma viagem, o único dia que eu tenho a previdência, aí saca antes dos 10 anos, já não rendeu muita coisa, ainda tem a penalidade da tributação. Então, tem que se pensar bastante mesmo antes de fazer. Aí, no caso da Nicole, que ela já tem a previdência. O que é, né, tá, Nicole? Então, estou respondendo direto para você, e se alguém também tiver uma previdência assim no banco, mas é padrão o que eu costumo fazer, e a gente vai fazer aqui com a sua também. Primeiro, a gente pegar aqueles gráficos e certificar que a gente está olhando a rentabilidade em 12, 24, 36 meses, para ver que a gente está realmente abaixo do CDI. Primeiro ponto. Realmente está abaixo do CDI, vamos pensar no que a gente vai fazer. Está num período que, se eu resgatar agora, eu vou ter uma penalidade muito grande, 20%, 25% do valor investido. Então, aí não compensa sacar. Aí, primeira coisa, parar de fazer novos depósitos. Porque por mais que você tenha a isenção de imposto de renda, né, você abate da base, mas vai ficar 10 anos com uma coisa que não vai render muito. Prefiro pagar imposto e ter um dinheiro, uma rentabilidade melhor. Então, primeira coisa, parar de fazer novas contribuições. Aí, terceira coisa, a gente vai comparar a sua previdência com outras previdências que tem no mercado e a gente pode fazer uma portabilidade da sua previdência sem precisar de sacar. Tá? Isso é uma coisa que eu tenho feito bastante para os meus alunos, para os meus clientes, e tem funcionado bem, e eu estou tendo resultados assim, satisfatórios. Poxa, eu estava vendo que não estava rendendo muito tal, e agora está rendendo. Então, por exemplo, em toda corretora tem previdências também. A gente vai explorar isso mais para frente. Por exemplo, na XP hoje, ela tem mais ou menos uns 200 planos de previdência. E aí, qual que é a vantagem de uma corretora? A corretora ela é como se fosse uma loja multimarcas que vende produtos de várias instituições. Os produtos que são vendidos dentro de uma corretora, tanto os fundos de investimentos, como CDBs, como previdências e outros investimentos, eles estão num ambiente de investidores mais qualificados, que entendem mais o mercado, que não está naquela fidelização do banco, do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, né, que é fidelizado ali. Então, são instrumentos que geralmente têm uma taxa de administração bem menor e uma gestão também bem melhor, que dá uma rentabilidade melhor. Então, é muito comum eu pegar e comparar previdências nos grandes bancos com as previdências nas corretoras, BTG,
XP, etc., e encontrar previdências com rentabilidades melhores e fazer uma portabilidade de uma previdência. Então, depois que a gente tomar a decisão, vamos fazer realmente a portabilidade, está ruim aqui, quero uma rentabilidade melhor, não dá para sacar, qual que é o procedimento? Eu geralmente vou lá na corretora, olho na plataforma, escolho uma ou duas previdências, a gente pode, inclusive, fazer um mix. Lá a gente tem previdência de renda fixa, de renda variável, de investimentos internacionais, então pode fazer esse mix. E aí, quando a gente decide, beleza, vamos fazer essa portabilidade para essas previdências, então eu escolho junto com o aluno, aí a gente manda para o assessor, que aí entra o trabalho do assessor. Como que é essa portabilidade? A gente manda só o extrato da previdência antiga e fala assim, Tiago, ou fulano de tal, eu quero fazer a portabilidade desta previdência para essa daqui. A análise a gente faz, toma a decisão, manda para ele e ele vai lá internamente e busca o dinheiro. Você não precisa nem fazer nada no Banco do Brasil. É igual portabilidade de telefone. Você tem um telefone da Vivo, você vai lá na TIM e fala, quero portar esse número. Aí você não precisa nem de cancelar o contrato anterior. O assessor já consegue levar essa previdência para lá. Tá, Nicole? Então, nos próximos dias, a gente vai estudar um pouquinho mais essa previdência, vamos realmente confirmar. E aí, a possibilidade que tem é essa, que eu recomendo. A gente fazer uma portabilidade para você não ter que sacar agora e perder uma grana muito forte. Aí, para de depositar. Aí, o dinheiro que você depositaria na previdência, você deposita em outros investimentos, tá? Que vai te dar uma rentabilidade um pouco melhor. E deixa eu te perguntar uma pergunta. Você, eu sei que se eu errar o termo, você me desculpe, porque você já é advogada, já vi que você é advogada muito ativa, né? Porque a gente se confunde. Você é funcionária pública ou empregada pública? Não, sou funcionária pública. Ah, tá. Eu nem sei a diferença. Eu sei que o pessoal tem gente que fala que não sou empregado público, sou funcionário. Só uma curiosidade, tá? Você não tem a FUNPRESP, que é aquela previdência dos funcionários? Ah, tá. Então, porque se você tem a FUNPRESP, ali já dá para você utilizar do benefício da redução do imposto anual. Sim, mas é porque eu tenho que pagar mais depois de... Não, como é que é? Não entendi. Não, eu utilizo a FUNPRESP, mas mesmo assim eu pago imposto de renda, sabe? Porque tem uma parte da minha remuneração que não é descontado na fonte o imposto de renda, né? Ah, tá. E aí a gente sempre tem que acabar pagando. Entendi. Mas então eu entendi que mesmo eu abatendo do imposto de renda, né, a princípio parece que realmente não está valendo a pena, né? Porque assim, como é que funciona a batida do imposto de renda? Vamos supor, eu tive uma renda de 500 mil reais anuais, 500 mil. Aí eu vou pagar o imposto de renda, né, 27,5 sobre os 500 mil. Se durante o ano eu depositei, vamos supor, 50 mil para a Previdência, então a base de cálculo em vez de 500 mil, passa a ser 450. É isso, aí calcula o imposto. E aí o limite para esse benefício é 12% da sua renda. Então, por exemplo, se você deposita já na FUNPRESP 12% da sua renda, não adianta você depositar mais dinheiro em outra previdência, porque não vai ter o benefício do abatimento. Inclusive, quando você lança, eu já testei isso, você vai lá, receber, sei lá, 200 mil reais de renda anual. Aí eu vou no limite de 12% e lanço numa previdência. Se eu lançar qualquer outro valor que eu posso lançar, inclusive aparece uma mensagem, olha, você já contribuiu com 12%, o que passar desse 12% não tem nenhum benefício fiscal, entendeu? Não adianta assim, vou depositar mais, que não vai adiantar nada. É no máximo 12% da sua renda que tem esse benefício. Entendi. Tá certo, né? Eu vou checar direitinho para a gente fazer, então, a portabilidade. Tá, beleza, tá jóia. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o Tiago, eu posso estudar isso lá na XP, às vezes eu peço para ele, olha, me passa aí umas 4, 5 previdências que você acha que está boa na plataforma. Aí ele me passa, eu já passo o PDF para vocês, para todo mundo dar uma olhada e tal, e aí a gente pode, olha, vamos fazer uma portabilidade daqui para cá e tal, a gente pede para ele, se for o caso, fazer, tá? Então, essa parte de observar a rentabilidade em relação ao CDI é uma coisa que a gente vai fazer sempre, né? Então, para vocês terem uma ideia, todo mundo sabe que é uma caderneta de poupança.
Então, se a gente pegar aqui naquele gráfico, não tem caderneta de poupança. Mas se a gente observar, se a gente botar ela no gráfico, ela está lá embaixo em relação ao CDI. Sabe? Ela está bem aquém do CDI mesmo. Então, é um investimento que a gente tira da nossa lista de investimentos, porque a gente vai fazer investimentos aqui no Tesouro Direto, em fundos de investimentos, e a gente vai perceber que a rentabilidade é bem maior do que a poupança, tá? Inclusive quando vai acumulando ao longo do tempo. Bom, sobre previdência é isso, a corretora internacional, e aí hoje o que eu queria a gente começar a fazer os investimentos, lembra que na aula passada a gente falou assim, olha, vamos todo mundo abrir uma conta na corretora e, se possível, já fazer um depósito, já transferir para entender como é que funciona a transferência, né? Fazer uma TED para ver que o dinheiro caiu lá direitinho e tal. Aí só queria confirmar com vocês se está todo mundo em linha, está com a conta aberta, conseguiu transferir alguma coisa, a Miriam, a Cristiane. Sim. Eu não fiz ainda a conta ali, Rafael, não abri ainda da XP, porque eu preciso até verificar, não tive tempo, preciso abrir uma outra conta, porque eu tenho uma conta, no caso, que seria com o meu marido, mas que a gente não está utilizando, e eu até estava usando por um tempo uma conta poupança. Então, eu preciso abrir uma outra conta, e não tive ainda tempo para ver isto. Aham. Eu tenho que abrir, antes de abrir a XP, eu preciso abrir uma conta, porque eu não tenho como fazer transferência de uma conta poupança, né? Ah, entendi. Tá bom. Até para eu ver como eu vou fazer com a conta poupança da minha filha, que eu também preciso daí fazer essa questão. Acho que eu vou ter que abrir uma conta, jogar esse dinheiro dela para essa conta, né? Tirar da poupança dela, colocar para essa minha conta para poder aplicar, fazer os investimentos daí no nome dela. Isso, legal. Até porque, pra você ver, hoje de manhã eu tive uma reunião com um médico, né, e lá do Rio de Janeiro, e a gente estava falando sobre isso, porque ele também foi um cara que nunca investiu a vida inteira, e hoje ele ganha uma renda muito, assim, uma renda realmente excepcional, chegou no topo da carreira, e ele falou, pô, cansei de pagar juros, quero receber juros, né? Ele tem filho que já é médico formado, de 29 anos, e está com a filha de 6, com a mesma esposa. Então, ele falou assim, ele fez uma conta, falou assim, cara, faculdade de medicina, esse ano eu já fiz palestra em 2 faculdades de medicina, uma em Campo Grande e outra aqui em Brasília. Então, a mensalidade não sei se vocês sabem, mas é 10, 12 mil. 12 mil reais a mensalidade de uma faculdade de medicina, a de Campo Grande, que é uma faculdade, eu esqueci o nome lá, uma sigla, mas é da Faculdade Estácio. E os alunos na faculdade, na palestra, eu percebi a dificuldade. Cara, a gente tem que dar um jeito, porque vai ter que pagar o FIES depois e tal. Então, eu fiz uma conta uma vez, até fiz um vídeo, está até no meu Instagram. Cara, se o seu filho é bem novo, novinho assim, tipo 2, 3 anos de idade, e se você depositar, eu não lembro a conta que eu fiz agora, R$1.000 como se fosse para pagar a faculdade dele. Então, assim, cada R$1.000 daqui a 20 anos corresponderia a R$10.000. Então, o valor mensal que você pagaria de R$10.000, se você depositar 1.000 hoje fazendo os investimentos, já vai ser a parcela de 10.000 lá na frente. E aí, ao invés de você pagar 10.000, você pagou 1.000, o resto foi de juros sobre juros que foram somados ao longo do tempo. Então, você veja que é uma forma muito fácil de a gente planejar, né, o futuro do filho fazendo os investimentos. Se está com dinheiro na poupança, imagine isso ao longo de muitos anos, o efeito que pode fazer a gente fazer investimentos simples como o Tesouro Direto e outras coisas aí que a gente vai aprender ainda para frente, tá? Me diga uma coisa só, Rafael, rapidamente. Uhum. Para eu abrir, daí, de repente, a conta num banco virtual, tipo o Bari, ou tem um outro... Como é que é o nome, mãe? Uma outra... Hã? Inter. Tem o Inter, Banco Inter. Então, eu posso, de repente, fazer, porque eu não gosto muito dessas coisas virtuais, assim, mas eu acho que, então, para não precisar, vamos supor, pagar... Porque antigamente a gente pagava muito aquela questão da conta, porque tinha talão de cheque, essas coisas todas. Então, eu não sei que banco que eu poderia virtual que pagasse ou menos taxa mensal. Você teria alguma coisa para me indicar? Não sei. Tenho. Existem vários, eu não vou falar outros nomes, porque eu realmente não sei, assim, não tenho conta. Mas assim que começou,
assim que começou os bancos digitais, eu abri algumas contas para testar e uma que eu fiquei com ela foi a do Banco Inter. Tá. Então, essa é uma conta que você vai gostar muito, porque ela é 100% gratuita, tudo. Você pode fazer 100 TEDs por mês gratuitos. Você ali já tem a parte de investimento, tanto nacional quanto internacional também. Tá? Igual você se brincar, se você abrir a conta no Banco Inter, você nem precisaria, a princípio, de abrir na XP. Você já resolveria tudo pelo Banco Inter, porque tem a parte de investimentos nacionais, a parte de investimentos internacionais, tem a parte de conta corrente, tem a parte de fundos. É bem completo mesmo, sabe? E é 100% gratuito. Você não tem nada que você pague. E é virtual. Não tem talão de cheque, não tem cartão, não tem cheque especial, né? Não tem essas coisas que os bancos têm. Mas é uma coisa que a gente não quer mesmo. O que eu quero é que vocês nunca mais realmente paguem juros, né? Nem de cartão, nem de cheque especial, e ao invés disso comecem a receber juros o tempo todo. Tá? Então, aí, por exemplo, o que eu faço? Assim, geralmente, até quando eu faço palestras assim, nas universidades e tal, que os alunos me perguntam, poxa, uma conta que seja, a gente consegue fazer tudo e que é um preço bem legal e tal, eu falo do Banco Inter, porque ela realmente tem tudo. E aí depois, se você engatei nos investimentos, aí você pode abrir uma segunda, uma terceira conta na corretora, no XP, porque ela tem um volume maior de fundos de investimentos, sabe? Mas, para começar, eu acho que se você abrir hoje, entra aqui na internet, Banco Inter, já abre online, eu acho que em 24 horas você recebe a sua senha, acesso, já consegue movimentar, já consegue passar o dia da sua filha, fazer os primeiros investimentos. Então, assim, vamos tocar mesmo assim rápido. Porque desse Inter eu consigo receber via Pix. Então, eu posso pegar da poupança e fazer o Pix e já ponho o dinheiro na conta para começar a mexer. Pode, exatamente. Pode fazer Pix, você pode. É bem fácil. Acho que a Beth tem conta no Banco Inter. A Beth tem também no Banco Inter, não tem, Beth? Tenho no Banco Inter, sim. Isso, é bem simples. Eu tive que abrir para poder transferir para a XP e eu tenho investimento também no Banco Inter. Exatamente. Fiz tesouro direto lá no Inter. Dá para a gente fazer tudo, Cris. Os fundos imobiliários, os tesouro direto, investimentos internacionais, sabe? É bem completo mesmo. Você vai gostar. Também tem os títulos imobiliários, também tem, né? Os fundos imobiliários, tem tudo. Fundos imobiliários. Mas daí, pela tua assessoria aí, deu para fazer pelo Inter, é a mesma coisa que se eu fizesse pela XP, o mesmo procedimento? Mesmo procedimento. O que a gente vai fazer é o seguinte, vamos supor, quando eu tenho uma turma muito grande, aí eu falo o seguinte, olha, eu vou fazer aqui o exemplo, numa corretora A ou B. E aí a pessoa ela tem que estudar um pouquinho, porque cada corretora tem o desenho da plataforma é diferente, mas os ativos que a gente vai investir é exatamente o mesmo. É como se você fosse assim, eu vou comprar um tênis Nike ABC, tem lá na Centauro, tem lá na Max Sport, sabe, o mesmo tênis tem em várias lojas de calçados, é a mesma. Então a gente só vai ter que dar uma mudadazinha no desenho, porque eu vou falar assim, olha, clica aqui e tal, no Inter vai ser diferente, mas a lógica é exatamente a mesma. Como a gente está num grupo pequeno aqui, a gente vai, se cada um tiver conta em um lugar, a gente vai fazer em cada um. Eu tenho conta no BTG, eu tenho conta no Inter, eu tenho conta na XP, eu tenho no Saxo, a gente pode fazer em cada um sem problema nenhum, sem problema, porque a gente tem tempo aqui para fazer isso, tá? É igual. A minha assessoria ela é independente da instituição financeira. Justamente, a vantagem é justamente essa. A gente poder realmente pegar o que tem de melhor sem estar vinculado a nenhuma corretora. Eu falo da XP para facilitar, porque a pessoa fica 3 meses para pensar em qual corretora que ela vai abrir. Abre logo na XP para a gente começar a trabalhar. Depois, eu tenho um cliente que fez isso agora. Rafael, eu comecei a trabalhar no XP, investi, e aí ele foi abordado por um cara do BTG Pactual, ele abriu a conta e adorou a plataforma. Então, vira uma questão pessoal. Então, os mesmos investimentos que ele tinha na XP, ele tem no Pactual, mas ele gosta, o pessoal trata ele melhor, sabe? Até falei para ele, se quiser conversar com o Thiago, meu assessor, ele vai ser muito bem tratado. Mas a corretora não interfere em nada. Todos os ativos que a gente vai fazer, a gente vai estar todo mundo com os mesmos ativos em corretoras diferentes. E a mesma coisa serve para o mercado internacional.
eu tenho conta na corretora A, eu tenho na corretora B, eu tenho na corretora C. No final das contas, os ativos que a gente vai comprar são exatamente os mesmos. Tá? Então, com isso, não vai ter penalidade nenhuma. Maravilha, obrigada. A Miriam, conseguiu abrir a conta? Abri a conta. Eu não sei mexer para aparecer na tela, mas eu abri a conta, só não baixei o aplicativo. Então tá. Porque agora é o seguinte, a gente tem que ser muito mão na massa mesmo, sabe? Muito mão na massa. A gente tem que sentar e trabalhar um pouquinho em cima disso para fazer a coisa funcionar. E qual que é? O primeiro passo seria já assim, eu abrir a conta, então eu recebo lá o nome da minha conta, agência e tal, já fazer o primeiro depósito, tá? Porque eu queria hoje aqui, se a gente tivesse alguém com a conta já aberta o depósito, o Rodrigo, no caso, a gente pode fazer, Rodrigo? A conta está aberta, a senha, tenho a senha, tenho tudo. Então tá. O que eu gosto de fazer, sabe? Eu gosto de pegar alguém que está com a conta aberta e tem a disponibilidade, e quer compartilhar com a gente aqui na tela, né? E aí a pessoa compartilha comigo, eu ensino a fazer o primeiro investimento. A gente vai fazer isso sempre, né? Fazer na tela. Porque se eu falo para fazer, na hora vai dar dúvida. Se alguém faz, fica compartilhado, fica aqui para revisar onde é que clica, qual é o nome do investimento. Então, Rodrigo, se você puder, você tem um depósitozinho feito lá, então? Eu fiz uma transferência, tá? É que eu estou fazendo o nome da minha esposa, né? Então, o único problema, o único inconveniente é que toda vez que eu for acessar pelo aplicativo, vai um token para ela, no celular dela. Tá, entendi. É verdade, verdade. Então, eu estou pedindo para ela o número do token para eu poder, o código de validação, né, para eu poder já fazer aí o investimento. Tá, beleza. Tá? Como é que funciona a conta nas corretoras, né, e na XP também? A gente tem, primeiro, a gente tem a senha de acesso, que é a senha que a gente vai acessar a plataforma. Depois, a gente tem uma assinatura eletrônica, que é todo investimento que a gente for fazer precisa da assinatura eletrônica. E quando a gente vai entrar na tela, a gente precisa de colocar, né, a conta e a senha e o token que a gente pode pegar no aplicativo. Então, é um procedimentozinho bem seguro. Às vezes é um pé no saco, mas é seguro. Não, tem que ter, né? Me dá um minutinho que eu já vou verificar isso daí. Só um minutinho, por favor. E a Miriam, você já tem tudo isso também, Miriam? Não, eu tenho tudo isso. Só não baixei porque eu estou esperando chegar meu celular novo e esse está travando. Por isso que eu não baixei o aplicativo, senão eu não conseguiria assistir a aula hoje. Tá bom. Então... Mas já tenho tudo. Tá. Miriam, deixa eu te perguntar. Você tem computador também ou você só acessa pelo celular mesmo? Tá pelo celular. Tá, beleza. Não tem problema, não. É porque às vezes... Para abrir a conta na XP, eu fui na casa da minha filha e fizemos pelo computador. Tá. Mas podia abrir pelo... Pelo celular? Pelo celular abre também, tá? Hoje em dia você consegue fazer tudo pelo celular. Antigamente, eu gostava muito de acessar, e até recomendava sempre acessar pelo computador, porque existem informações ali diferentes, sabe? Existe um pouco Aí eles já estão com dois aplicativos, o XP Mobile e o XP Investimentos. Então, eles estão completando bastante, está ficando assim, muita informação já nos aplicativos. Mas até semana que vem eu devo estar com meu celular novo, né, com mais memória, aí eu consigo baixar o aplicativo. Tá, beleza. Já está liberado aqui. Então beleza. Ô, Rodrigo, você se incomoda de compartilhar com a gente a sua tela ou não? Espera só um pouquinho, agora tem que ver eu estava fazendo no aplicativo, perdão. Eu sabia que era para fazer. Tá. Me dá um minutinho, então, por favor. Tá. Vai enrolando aí a turma. Vai servindo um copo de água, né? Um suco de laranja. Faz alguma coisa aí, vamos ver. Desculpe, eu achei que Não, é porque aí na tela a gente consegue já gravar, mostrar o passo a passo. É porque eu quero fazer, antes da próxima reunião,
todo mundo, pelo menos, com um investimento feito em um fundo diferente, assim, quem nunca investiu na corretora, né? Quem nunca investiu... Eu acho que a Nicole já tem, né, Nicole, também? Eu tenho, só que hoje a internet morreu aqui em casa, eu estou fazendo pelo celular. Aí eu acho que eu não vou fazer e compartilhar com vocês tudo. Tá, não, entendeu? beleza. E aí, como a Nicole, eu acho que ela já faz, eu não sei ainda, a gente não conversou sobre isso, mas, Nicole, e serve para todo mundo, tá? Geralmente eu não faço quando tem turma grande, mas, por exemplo, qualquer um que tem investimentos, quiser trazer para cá, olha, eu estou com uns investimentos, igual você fez com a Previdência, sabe? A gente pode analisar linha por linha todos os investimentos que você tem para poder te orientar, assim, poxa, então isso aqui eu continuo fazendo, isso aqui eu não farei mais, daqui para frente não vou fazer mais, e a gente vai migrando, né, tomando a decisão. É exatamente como eu faço na mentoria individual. Pego cada investimento, a gente conversa sobre ele, explica o que é, para que se a pessoa, se o investimento for ruim, ela aprender que não deve fazer mais daqui para frente, já é uma grande coisa. Então, fica à vontade, tá? Todo mundo Para a Beth, a gente já faz a individual, então a Beth eu já sempre olho isso com ela, a gente já está bem no... A minha Beth é muito aplicada, ela quer realmente ficar expert. Ela vai... Qualquer hora ela vai dar... aquela palestra que eu fiz lá em Curitiba, ela vai fazer uma palestra daquela, para ensinar o pessoal a investir. Porque eu também sou difícil para entender, né? Para dominar a parte... Você sabe como é que é, né? Eu acho que isso aqui... Eu acho que ele não permite eu ficar com os dois ligar ao mesmo tempo abertos, o aplicativo e no celular. Aí quando você loga quando você loga no site, aí ele fecha o aplicativo. Então vamos ver aqui, ó. Token. E não tem como fazer pelo computador e o token dela, Rodrigo? Não? Eu tenho que pegar o celular dela, avaliar isto. É que eu tenho a conta dela comigo, só que não é fácil. Não é fácil quando não é seu. Tem que acessar outra pessoa e pegar as informações. Tá. Rodrigo, eu tenho uma cliente, cara, que ela cuida dos investimentos da filha, que a filha é incapaz, e eu acho que não sei se ela precisou de um documento, mas ela conseguiu colocar na conta da filha o celular dela. Então, ela que recebe o token, essas coisas todas. Então, é que é o seguinte, eu tenho no meu aplicativo, no meu celular, a minha conta é a conta da minha esposa. Só que toda vez que eu vou acessar, ela está me pedindo eu consigo acessar com o meu ID, né? Com a minha identificação, só que daí o que acontece? Eu não consigo... O aplicativo é uma maneira e o computador é outra, são sistemas de segurança diferentes. Né? Então, daí, pelo aplicativo, eu não preciso do token. Com o computador, ele gera um SMS para eu digitar uma segurança. Daí o que acontece? Daí começa a dar divergência porque eu estou com os dois abertos. Tá. Quando você entra pelo site, ao invés de você clicar lá para receber por SMS, você pode ir no aplicativo da mesma conta e-mail. E aí colocar assim, token. Aí vai aparecer na tela do seu celular o token e aí você digita lá. Sim, mas é que eu já digitei, mas já venceu aquele token. Ele vai mudando toda hora. Vai mudando toda hora. Aí você digita o próximo. Ele até abre um reloginho que se você demorar 30 segundos ali, ele já fecha e vai para o outro. Aí você tem que digitar o próximo. O problema é que aqui... Vamos ver aqui. Copiar código. Ele não gera um outro aqui comigo. Vamos ver. Validar. Daí ele vai assim, ele aparece que eu digitei um token errado. Um outro número. Daí ele não tá gerando um outro número aqui no telefone dela. Eu não sei como fazer. Sinceramente, eu não estudei assim essa situação Espera aí. Tá. Deixa eu pensar de uma outra forma aqui, me dá um minutinho. Mas, Rodrigo, é isso mesmo. A gente está aqui na mentoria justamente para isso. Então,
eu quero que dê errado aqui com a gente, porque se der errado com você, vai dar errado com muita gente que não começou ainda. Então, é para isso mesmo, sabe? É para a gente debulhar e trabalhar em cima disso. Aí, por exemplo, vai ter, por exemplo, igual a Nicole, já sabe acessar e tal. Só espera só uma paciênciazinha que daqui a pouco a gente entra lá. Então... Eu vou tentar fazer pelo celular, daí você me libera. Tá, beleza, ok. Beleza. Ah, eu tô vendo que entrou aqui o celular, né? O teu. Aí deixa eu só mostrar para vocês aqui. A gente tem dois aplicativos da XP. Eu tenho que fechar fecha o som, a gente não vai ficar dando microfonia. A gente tem dois aplicativos da XP, e é bom ter os dois. Um chama XP Mobile e o outro chama XP Investimentos, né? Quando eu vou acessar a conta pelo computador, eu entro lá, xpi.com.br, coloco a minha conta e a senha. Aí ele vai pedir um token. No token, eu vou clicar no aplicativo do celular XP Investimentos. Aí aqui, ó, do lado esquerdo, tá vendo? Tem uma palavrinha aqui, ó, escrito token. Aí, ó, aí eu não preciso nem entrar na conta. Quando eu clico aqui, ó, token, aí ele vai abrir esse token aqui. Quando essa rodinha parar de rodar, esse token não serve mais. Ele já vai me dar outro número. Então, eu tenho que pegar esse token, digitar, né? E aí, enquanto eu faço isso, eu entro na conta da XP. Quando a rodinha passar ali, ó, ele já vai gerar outro. Já gerou outro token. Ele fica gerando continuamente até você conseguir logar. Tá? Só que realmente tem que sincronizar a sua conta com a conta no celular com a conta. Eu consegui acessar o meu aqui, ó. Conseguiu? Tudo pelo telefone mesmo, porque eu achei que Eu só não tô... Desculpa, desculpa, Nicole. Não, eu tô falando que eu consegui acessar aqui, aí se quiser eu faço aqui pela minha. Você pode compartilhar com a gente, então? Uhum. Tá. Eu não estou conseguindo compartilhar. Desculpa, Nicole, cortar você no meio aí da conversa. Não, tranquilo. Aí eu posso compartilhar a tela, então? Pode, eu fiz isso aqui. Pode, Tá certo. por favor. O único problema é que a gente vai ver a sua conta, mas eu sempre faço isso. Quando está em grupo, a gente compartilha aqui. Vou compartilhar minha conta com vocês, meus investimentos. É bem normal. Tá. Vocês estão me vendo? Já falei que minha conta estava lá com rendimento negativo, então todo mundo já sabe. Então ótimo. É bom que a gente... Aí, bota na telinha lá da XP, né? Tá aparecendo? Tá aparecendo a sua tela do Zoom. Aí acho que você vai ter que procurar a telinha da XP, que a gente está vendo a telinha do Zoom. Aí. Tá, peraí. Isso, beleza. Ótimo. Deixa eu ver aqui por aqui, ó. Lá no computador é um outro caminho, mas o que eu quero que vocês façam aqui é o seguinte. Vamos... Ó, lá em cima do lado esquerdo tem lá uma setinha com o botão investir. Investir, clica lá. Isso. Investir. O primeiro investimento, para quem está iniciando, a gente vai fazer fundo de investimentos ligados ao Tesouro Direto, à renda fixa, porque é o que tem de melhor no Brasil hoje, e até em termos globais também, eu acho que é um investimento muito bom, e é o primeiro que a gente tem que fazer para começar a nossa carteira. Aí, Nicole, clica, por favor, em fundos de investimentos. Fundos de investimentos. Aí vai ter uma lupinha. Aqui na XP, ó, olha só, 701 ativos encontrados. Na XP, como eu falei, é uma plataforma que é como fosse uma boutique de investimentos. A gente tem 701 fundos diferentes de todas as modalidades. Fundos, multimercado, renda fixa, ações, commodities e tal. Então, o primeiro que a gente vai fazer é de renda fixa. Aí, o que a gente vai fazer? Clica lá na lupinha, para a gente escrever, achar o nome. E aí, o primeiríssimo é um que começa com o nome Trend, T-R-E-N-D. Por que eu escolhi esse? Porque ele tem
a Trend é uma asset também ligada à XP, tem vários fundos, tem 58 fundos, e ele tem um fundo de renda fixa que qualquer valor a gente consegue investir, a partir de, eu acho que é R$50, se não me engano. Aí, como tem 58 fundos aí da Trend, coloca Trend, espaço, coloca Trend, espaço, DI, D de dado e de igreja. Ver se ele já filtra. Ó, já filtrou ali. Deixa eu ver. Nicole, tira só, tenta tirar o meu vídeo ali da frente dele, só para me ver. Tá. Então, olha só. Aplicação mínima inicial, R$100. Tá? Esse, no caso aqui, a gente não está conseguindo ver ali, ó, rentabilidade nos últimos 12 meses. Tá? ND, não disponível, porque esse é um fundo que começou recentemente. A Trend tem outros fundos que já estão há muito tempo no mercado, mas recentemente ela fechou alguns e abriu esse aqui, está novinho. Tá? Mas a rentabilidade dele está acima do CDI, podem confiar. Tá? É o mesmo fundo, só que ele abriu um novo. Até porque, vê se roda para baixo, vê se aparece algum outro fundo que seja DI. Não, né? Não, só tem esse. Então coloca, apaga lá o DI, ver se eu consigo mostrar para vocês. Apaga o DI e escreve, por favor, deixa eu ver aqui, RF. Isso, vamos ver se vem. Não tem, então apaga. Todos vocês têm um teclado para digitalizar aí na frente, ou só eu? Porque isso aí, o que a gente está vendo, Beth, exatamente o que a Nicole está vendo no celular dela. Ah, tá, entendi. Nicole, olha ali, volta ali um pouquinho. De bolsa, menino. Prefixado. Para baixo, não, vai para baixo agora. Mais um, esse daí, ó. Não, é prefixado. O que a gente quer é pós. Ó, Bolsa Americana, tecnologia. De euro, dólar. Opa, calma aí, parou. Aí, ó. Para ali, pós-fixado. Isso, exatamente. O que a gente quer, e aí, qualquer banco, qualquer corretora vai ter mais ou menos esse nome. Pós-fixado, FIF, simples. Coloca aí, aperta em Saiba Mais, por favor. Ele vai dar, ele está dando ali, tem aquele gráfico, 12 meses. Esses gráficos, quando a gente olha pelo computador, a gente consegue ter uma visão melhor. Mas o que a gente está vendo ali é o seguinte, ó, o Trend está rendendo 11,03 e o CDI 11,02. Observa ali, abaixo do gráfico, a gente tem essas duas informações. O Trend DI rendendo lá 11,03 e o CDI 11,02. Então, lembra que no começo da aula que a gente falou da Previdência, a gente viu a Previdência da Nicole meio que abaixo, né? Ela sobe, desce e está abaixo do CDI. Então, aqui, esse é um fundo que, basicamente, o trabalho dele é colocar tesouro pós-fixado dentro dele e ele vai render, basicamente, 100% do CDI. Sabe? Então, é uma característica que todo banco tem fundos como esse, porém, você chega lá no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, é muito comum que tenha fundos como esse, mas que tenha uma taxa de administração. Uma vez eu vi um absurdo do Santander cobrando 3% de taxa de administração. Então, o fundo rendia 97% do CDI simplesmente porque tinha 3% de taxa de administração. Aqui, ó, esse Trend aqui, se não me engano, a taxa de administração dele é 0. Então, por quê? Porque a concorrência é maior, vários fatores. Então, ele não tem taxa de administração, ele consegue dar um rendimento aí bem em cima do CDI. Então, esse investimento aqui é o que eu quero que todo mundo que não... a Beth já tem, né? A Nicole provavelmente já tem, mas é o primeiro investimento que a gente vai fazer. Quando a gente começa a investir em renda variável, em ativos voláteis, a primeira coisa que a gente faz é um caixa. E o caixa se faz em fundos como esse. Aqui na XP deve ter uns 40 fundos com essa mesma característica. Eu gosto de começar pelo Trend, porque às vezes tem fundo que o investimento inicial é R$1.000, R$5.000, R$10.000, e esse daqui a gente viu que R$100 a gente consegue fazer a aplicação mínima. Então, Nicole, então já está aqui gravado, a gente já sabe o nome do fundo, Trend pós-fixado, está ali o nome ali em cima.
É só achar o fundo, ó, Trend pós-fixado, FIC, FIF simples. Passou pelo menos R$100 para a corretora, procura esse fundo e aí clica no botãozinho amarelo lá embaixo, investir. A gente está vendo um gráfico só, porque o gráfico do fundo está exatamente em cima da linha do CDI, sabe? E esse gráfico, quer ver? Para você ter uma ideia, Nicole, vamos procurar algum outro fundo para a gente ver esse exemplo aí. Vamos lá em cima na lupinha. Posso fazer uma... Pode, lógico. Ó, coloca nesse primeiro mesmo, Saiba Mais. Esse Absolute Alpha Global Advisory. Pode clicar em Saiba Mais em cima dele, aí, só para a gente dar uma olhada. Ó, tá vendo que o gráfico já não está totalmente em cima do CDI? Ele vai lá para baixo, volta e tal. Então, o Trend DI é um fundo que ele vai dar sempre isso. Ele vai dar sempre a linha dele em cima de 100% do CDI. E se a gente aprender a fazer isso, a gente já se livra de muito investimento mal feito nos bancos, tá? E a gente vai fazer o nosso caixa através de fundos como esse. Diga, Rodrigo. O FIC, lá, o pós-fixado FIC simples, ele estava dando 100,1 do CDI. Esse Absolute, ele está dando 93,62% do CDI. Tá. O outro é melhor do que este, certo? Isso, exatamente. Eu diria, Rodrigo, que não é exatamente melhor. Termina a sua pergunta, por favor. Tá, porque o CDI é o Tesouro Direto, certo? O Tesouro Direto, o valor dele não é o valor da Selic? Tá chegando perto. O raciocínio tá chegando perto. É porque é o seguinte... Porque a Selic, hoje, ela está em 13,75% ao ano. Isso, Tá. O pós-fixado FIC, ele está dando 11% ao ano. Não, aí, então, olha só. Tá. O Tesouro. É para entender, porque eu não entendo isso. Não, então perfeito, mas se você não fizer a pergunta, eu não sei se você não entendeu. E aí a gente não vai resolver. Exatamente. Gente, pergunta, anota, se eu estiver falando aqui, esse tipo de pergunta é essencial, assim, imprescindível para a nossa mentoria aqui. Então, só vou fechar aqui com a Nicole. Tá. Então, você vê, a gente tem oscilações. Por que tem aquelas oscilações ali? Porque é um fundo global advisor, ele pega multimercado, ele pega outros tipos de investimento também. Então, o propósito dele não é investir só na renda fixa lá do Tesouro. Tá? Então, ele dá, da forma como ele dá ali para baixo, ele pode dar para cima também, só que o mercado não está favorável. Agora, para responder exatamente a sua pergunta, Nicole, eu vou te pedir de novo para a gente voltar lá na telinha do Trend. Cima. Trend, espaço, pós-fixado, né? Trend. É porque tá um S ali no lugar do D. Isso. Trend, vamos ver se a gente acha ele. Isso aqui, né? Isso, Saiba mais. Rodrigo, olha ali embaixo, ali daqueles 12 meses, do lado esquerdo tem a rentabilidade do Trend pós-fixado, 11,03, do lado direito, 11,02 do CDI. Por quê? Tá. Essa rentabilidade é nos últimos 12 meses. Tá. Se a gente pegar, aí o seu raciocínio está certíssimo. O que tem o CDI? É ligado ao Tesouro Selic. A única coisa, a observação é o seguinte, no Tesouro, a gente tem basicamente 3 tipos de investimentos totalmente diferentes um do outro. O pós-fixado, que está representado aqui, o pré-fixado e o híbrido, que é a inflação. A gente vai fazer Por isso que a gente tem que fazer os investimentos, porque eu quero que vocês façam um pré, um pós, sabe? Cada encontro a gente vai fazer um investimento. Aí é o seguinte, a taxa Selic, ela é determinada pelo Banco Central, tá? E qual que é o objetivo do Banco Central mexer na taxa Selic? É combater a inflação. Então, há 2 anos atrás, a gente estava com a inflação muito baixa, 3,5%, 4%. Aí o Banco Central abaixou a Selic
até nos menores níveis da história do Banco Central no Brasil, que foi 2%. Não sei se você lembra disso, saiu no jornal. Então, há um ano, no começo do ano passado, a gente estava com a Selic de 2%. Aí ela veio aumentando, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 13,75. Então, essa rentabilidade de 11% do CDI agora, ela é a média da taxa Selic nos últimos 12 meses. Tá? Entendi. Então, aí tá certo. Como a taxa hoje está em 13,75, e eu acredito que ela vai se manter, o Banco Central vai manter essa taxa alta por mais 12 meses, pelo menos, então a gente pode imaginar que o investimento neste fundo aqui, nos próximos 12 meses, vai me dar 13,75% ao ano. Tá? Mas quando a gente vê a rentabilidade em 12 meses, vai ser sempre a média. Nicole, clica ali em 24 meses, por favor. A gente vai ver a rentabilidade. Tá vendo? Ó, em 24 meses, só 14%. Era para dar 20 e tantos, né? Só por quê? Porque há 2 anos atrás, a Selic estava 2%, e aqui é a média da Selic dos últimos 2 anos. Tá? Entendi. E aí você vê que, aí como eu gosto de olhar os investimentos, olha, eu pego, aí que é o trabalho que a gente vai fazer com a Nicole na Previdência. Eu estou olhando aqui, ó, 12, 24 e 36 meses, e o fundo não descola de 100% do CDI, ou seja, ele está cumprindo com o objetivo dele, que se a gente olhar o regulamento do fundo, ele fala, nós queremos oferecer aos clientes 100% do CDI. Então, ele está conseguindo fazer isso. Sabe? Então, é um fundo que dá para a gente confiar que vai ter 100% do CDI nele a vida inteira. Tá? Então, qual que é o dever de casa agora? Para todo mundo. Rafael, só uma pergunta aqui, Rafael. Oi, Beth. Eu tenho um trend DI simples. Isso, Tá? Então, aqui diz que a minha aplicação, em relação ao CDI, trend, rentabilidade histórica, tá? Deu 11,22 e o CDI 11,02. Está um pouquinho acima do CDI, né? Está um pouco acima do CDI. E aqui que eu não entendi, diz minha aplicação deu mais 6,37 e o CDI deu mais 6,42. Deu esses 2 índices. Isso, então por quê? Porque, olha só, aqui a gente está olhando 12 e 24 meses. Quando você olha para a sua aplicação e está dando 6%, é do período que você está investindo, entendeu? Vamos supor. Entendi. Entendeu? Quem aplicou, se você tivesse aplicado há 24 meses atrás, você estaria com 14%. Como você está vendo a sua aplicação, que foi feita, vamos supor que foi feita nos últimos 6 meses, que eu lembro mais ou menos de cabeça. Então, esses 6% é mais ou menos a rentabilidade dos 6 meses. Tá? Isso, exatamente. Certo, tá ótimo. Tá? Mas, se você for lá nesse mesmo fundo, lá onde a Nicole está indo, e investir e ver esse gráfico, você vai ver que esse fundo, nos últimos 12 meses, rendeu exatamente isso aqui. Então, você está nesse fundo, está rendendo igualzinho o CDI, sem dor de cabeça. Dá um pouco mais que o CDI. Isso, ele dá um pouquinho mais que o CDI. E risco 0,2%, isso também é importante, né? O risco é uma metodologia aqui da XP. É zero, praticamente. É zero, porque... Risco baixo. O risco aqui é mínimo, porque os títulos do governo federal são os títulos com menor grau de risco dentro de cada país. Por exemplo, você vai para os Estados Unidos. Qual que é o investimento com menor risco nos Estados Unidos? A Treasury americana. Qual que é o investimento com menor risco dentro do Brasil? É o título emitido pelo governo federal. Tá? Porque se o governo federal quebrar, todos os outros investimentos quebraram também. Porque se você pegar, por exemplo, o patrimônio dos bancos hoje, ele está lastreado em títulos, não está em dinheiro. Então, você pega um banco Itaú da vida, um Bradesco, é muito comum a gente olhar em determinados momentos, o balanço dele, 70% do dinheiro está lastreado em título público. Ou seja, se o título público se o governo não honrar o título público, toda a economia vai para o brejo. Toda. Estou com dinheiro no Itaú, no Bradesco. Então, a gente podem confiar. Os títulos emitidos pelo governo federal são os títulos mais seguros dentro de
de cada país. Por exemplo, a previdência que a Nicole tem. É muito comum, assim, poxa, vamos analisar por que a previdência, aquela previdência, o que tem a previdência, o que tem dentro de ativos da previdência, porque a previdência é um fundo que ela recebe o dinheiro dos cotistas, vai comprar um monte de ativos e a gente vai ter a rentabilidade. É muito comum pegar no BB-Prev e pedir lá, eu quero a carteira de investimentos, por exemplo, essa que a Nicole tem. Entre 80% e 90% dos títulos lá dentro são títulos públicos do governo federal. Tá? É esse que a gente vai começar a fazer aqui. Não só o Tesouro Selic, mas o IPCA e o pré. Então, às vezes, a rentabilidade fica baixa porque a gente tem uns fundos que compram os títulos que pagam taxa de carregamento, taxa de performance, taxa de saída, etc., que reduz a rentabilidade. Mas uma previdência igual àquela ali, eu tenho certeza absoluta que 80% da carteira são títulos públicos federais. Tá? Entendi. Maravilha. Eu não sei, Rafael, não sei como que poderia fazer. Entrou um dinheiro na conta e daí foi transferida para a XP, tá? Entrou um valor de R$ 3.400, que já está na XP, na conta da XP. O que eu aplico um pouco, o resto deixo na conta para outra semana, ou como que fazemos? Tá, boa pergunta. Vamos falar sobre isso. Aí vai depender, porque assim, o que a gente vai fazer é bem importante isso, tá? O que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Cada encontro a gente vai adiantar um tipo de investimento. Então, por isso que é importante fazer, para a gente chegar no final da mentoria, todo mundo fez um pouquinho e depois aí só calibrando as caixinhas. Então, a gente vai fazer os fundos de renda fixa, vamos fazer o tesouro direto, né? Então, no próximo encontro, se alguém já mandar um dinheiro para a corretora e puder compartilhar comigo, a gente vai compartilhar a tela do Tesouro Direto para a gente fazer investimentos lá pelo Tesouro. Depois, os fundos imobiliários, depois, os investimentos internacionais. Então, a gente tem uma sequência realmente de investimento para fazer e eu quero que todo mundo faça, nem que seja um pouquinho. Você vê, com R$100 a gente consegue entrar no jogo. Então, Rodrigo, o que a gente pode fazer? Você pegar 80% do valor, 80%, né, e colocar nesse trem de DI. Tá? E aí já deixa um dinheiro na conta, a não ser que você já esteja programado. Para o próximo encontro já consigo já mandar mais 100 ou R$200 para a corretora, e assim vai. Se já tiver essa programação... Eu para a semana que vem já vou ter mais um pouco. Então você pode pegar 100% e já colocar nesse fundo aí. Tá? Pode fazer isso. Pegar 100% desse dinheiro. No pós-fixado, fique simples. Isso, exatamente. Tá. Se tiver dúvida na hora de fazer, me manda no grupo, que a gente que já fez, eu faço o printzinho da tela lá e coloco no grupo, tá? Beleza. Então assim... Rafael, Nicole. Para o meu compartilhamento de tela aí, né? Parei já. Foi você, né? Eu fiquei sem saber aqui o que aconteceu. Não, quando eu vi que eu tinha que ter encerrado o assunto lá, eu ia até avisar antes, mas o Rodrigo já fez uma pergunta, eu já parei para a gente conversar. Então, o Rodrigo e assim, a Cris, né, e a Miriam, o que eu gosto de fazer é isso aqui na prática. Cada encontro, pegar alguém, compartilhar a tela, para a pessoa fazer e ter dificuldade. Olha, não estou recebendo token, não sei abrir, não sei o quê. Normal. Quem já fez, paciência, espera um pouquinho, porque a gente está se desenvolvendo todo mundo em grupo. Tá? Porque todo mundo tem que entrar lá e fazer. Por exemplo, a Cris vai abrir lá no Inter. Então, a gente faz muito tempo que eu não faço uma aplicação no Inter. Então, ela vai compartilhar a tela comigo. Eu vou calma aí, clica aqui, faz isso, faz aquilo outro, e vamos chegar e deixar o dinheiro aplicado. Tá? Lá no Inter, não tem o trend, mas tem outros fundos com a mesma característica que dá para usar tranquilamente, tá? Rodrigo, você que é empresário, né? Assim, e eu falo sempre para empresário. Esse tipo de fundo daí, ele tem em todos os bancos, inclusive em contas PJ. Então, o que eu ensino às vezes para empresário? Tá um agora que eu estou fazendo mentoria aqui em Brasília. O cara está há 2 anos que ele deixa R$200 mil na conta da empresa parados
para assim, eu tenho medo de não ter o dinheiro na hora do pagamento e não quero pegar cheque especial. Beleza, não quero pegar cheque especial. Mas eu ensinei para ele o seguinte, recebi um dinheiro da empresa hoje, vou pagar alguma coisa daqui a 10 dias, ele estava com o costume de deixar o dinheiro parado para pagar. Eu falei, não, investe na PJ, daqui 10 dias, você vai... Tudo bem que nos primeiros 30 dias tem o IOF. Agora, depois que você aprende a fazer isso, quando você, por exemplo, receber um dinheiro hoje, daqui 10 dias eu tenho um pagamento para fazer, cara, aplica hoje, daqui 10 dias você faz um resgate, porque o fundo ele já resgata automaticamente da primeiro investimento, ele vai pegar o mais antigo, que já pagou IOF e tal. Então, a gente pode fazer isso tanto na conta pessoa física quanto da jurídica. Por exemplo, hoje eu recebi o dinheiro dos meus alunos da mentoria. Beleza, daqui 5 dias eu tenho o meu cartão de crédito para pagar. Cara, recebi o dinheiro hoje, invisto tudo. No dia de pagar a fatura, eu vou lá, saco e pago a fatura. Entende? Porque aí, você vê, para esse cara que estava com um caixa de 200 mil na conta da empresa, cara, é 1% que está rendendo. 2 mil por 2 mil por mês. Ele falou assim, aí ele viu isso acontecendo na pessoa física dele, e aí ele falou, não, cara, vamos investir da empresa, tem que investir. E aí ele falou, cara, R$2.000 sem fazer nada, porque o dia estava lá parado, entendeu? Então, isso é uma coisa que dá tanto na pessoa física quanto na jurídica. Recebi meu salário, daqui 10 dias eu pago o cartão de crédito. Cara, investe tudo. No dia de pagar, você resgata. No final das contas, vai sobrar um dinheirinho ali a mais por conta do dinheiro aplicado. Todo fundo de pensão que eu já trabalhei, no fundo de pensão do Banco Central, da Caixa Econômica, do Banco de Brasília, da BB Previdência. Eu trabalhei na BB Previdência, viu, Nicole? Como analista de investimentos. Todos eles está no regulamento da empresa. É proibido dormir dinheiro na conta. Todo o dinheiro que entra até 5 da tarde, liga para o banco e aplica. Mesmo se tiver que pagar alguma coisa no dia seguinte, não pode dormir dinheiro na conta, porque é um dia de rentabilidade. Né? Você vê, e nessas empresas que eu trabalhei, que o saldo do dia fica 10 milhões, 15 milhões, é dinheiro, né? Paga bastante despesa aí você manter o dinheiro investido. Então, esse tipo de fundo serve para isso. É um fundo que tem, além da rentabilidade que a gente viu, a liquidez. A liquidez, a gente vai se acostumar com isso, D0. O que é D0? Pedir o resgate de manhã, no mesmo dia, D0, o dinheiro está na minha conta. Então, a gente usa para isso. Porque mais para frente, depois que a gente fizer um caixa de D0, eu vou pegar fundos com mais rentabilidade, que vai estar acima daquela linha do CDI, porém, o fundo vai ser D30. Então, a gente vai abrir mão de uma liquidez para pegar mais rentabilidade. A gente vai para a linhazinha acima do CDI. Sabe? Os fundos D0, geralmente é isso, 100% CDI, está ótimo. E a gente precisa fazer um caixa. Mas depois que a gente fizer esse caixa, a gente vai passar para fundos mais rentáveis. Tá, mas vamos supor, esse dinheiro que eu tenho, esse valor que eu te falei, eu não preciso dele pelo menos para os próximos 90 dias, 120 dias. Eu deixo por hora nesse fundo? Deixa. Nessa trade mesmo? Deixa. Assim, a gente não pode partir para os outros investimentos sem ter esse. Tá? Isso, inclusive, é uma tática que, se você pegar a biografia de todo grande investidor global, a política dele é manter dinheiro investido em caixa. Por que o Warren Buffett ficou multibilionário? Né? O patrimônio dele hoje está em 102 bilhões de reais. E aí, por quê? Porque ele teve a política, ele adotou a vida inteira, de ter 30% do patrimônio dele em investimentos como esse, que nos Estados Unidos rende muito pouco, aqui está rendendo bastante. Por quê? Porque vamos supor que daqui a 2 meses deu um crash na Bolsa. O presidente X foi eleito, o mercado não gostou, começou a vender, caiu 20% absurdamente. Aí, o que cara como Warren Buffett faz? Tem um fundo D0, resgatou e aproveitou a oportunidade. Então, isso dá muito dinheiro. Então, um fundo desse, além de ter uma boa rentabilidade hoje, ele é também uma coisa que eu chamo, ele é reserva de emergência e reserva de oportunidade. Quando eu comecei a investir há 30 anos atrás, eu queria estar tudo na bolsa. Não, investe tudo na bolsa porque é onde rende. Cara, aí acontece um evento desse que cai 20%, 30%,
e você vê que está barato, e você bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, eu não tenho um centavo para aplicar, sabe? Entendi. Então, fundos como esse, a gente vai ter que ter a vida inteira. Tem que ter, porque o grande investidor tem, e às vezes a gente fica... você vê, lá na Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, eu estava lendo algumas reportagens dele, ele falou assim, pô, quando o mercado está subindo muito, eu recebo muita pressão dos investidores, porque 30% em caixa, e o pessoal fala, pô, investe esse dinheiro, estão perdendo, tal, não sei o quê. Não. Aí o que acontece? Passa 2, 3 anos, o mercado subindo, aí deu um crash. Cara, ele compra muito mais barato do que compraria se tivesse investido, né, saído da política dele de ter realmente aquele caixa. Então, é uma estratégia que você pode pegar qualquer biografia de grande investidor, o cara que ficou rico no mercado financeiro, ele manteve a política de caixa, no caso do Warren Buffett, de 30%. Então, fundos como esse daí, a gente vai ter que carregar a vida inteira e aquele negócio. Pintou uma oportunidade, resgata e passa para o outro investimento. Então, você não vai perder com ele, pode ficar tranquilo. Eu queria saber... eu também estou com dinheiro em caixa aí. Aí, às vezes, eu fico sem saber o que fazer e deixa parado lá, né? Não sei o que fazer, entendeu? Isso, mas, então... assim, e esse aí, mesmo a gente querendo tirar depois para alguma coisa melhor, mesmo assim, vale a pena? Ele não tem nenhuma taxa? Nada. Então, depois assim, de 30 dias, ele está isento de IOF, né? Mas, além disso, depois de 30 dias, está isento. Isso, exatamente. Então, assim, Nicole, é o que eu falo para todo mundo. Quando a gente começa a aprender esse tipo de investimento, é aquele negócio. Eu falo para os meus alunos, mentoria individual, para todo mundo. Então, isso vai servir a partir de agora. Caiu um dinheiro na conta, não sei para onde investir. Pode tocar 100% em fundos como... A gente, no caso, aprendeu esse, mas com essa mesma característica, aí na XP vai ter uns 30 fundos. Aí, com um tempo, eu vou botando outros nomes para vocês. Mas, Nicole, dever de casa. Pode pegar 100% do caixa que está parado aí na sua conta e colocar 100% nesse fundo que não vai ter dor de cabeça. Pode ser 5 mil, como pode ser R$1 milhão, vai te atender bem, tá? E aí, é o que a Beth falou, no Brasil a gente tem um imposto, chama Imposto sobre a Operação Financeira, que ele vigora durante os primeiros 29 dias do investimento. Então, se você precisar resgatar nos primeiros 29 dias, ele vai ter o IOF, vai comer um pouco da rentabilidade, mas é melhor do que nada, sabe? Então, é melhor do que ficar parado, sabe? E aí você pode investir nesse fundo e depois a gente, nos próximos investimentos, semana que vem, ou você faz novos depósitos, ou a gente pode sacar de algum fundo mais antigo ou desse mesmo aí para poder migrar para próximos investimentos, tá? Mas como a gente está com os juros muito altos hoje no Brasil, não compensa ficar com o dinheiro parado na conta, porque a gente vamos dormir, vamos para a praia, igual a Beth. A Beth foi lá para a Itália, ela voltou, quando ela foi, tinha um dinheiro na conta. Quando ela voltou, tinha mais alguma coisa, né? Ela foi viajar, o dinheiro trabalhando para ela. Por sinal, exatamente, por sinal, já entrou meu dinheiro, meus dividendos dos fundos imobiliários, que eu já tenho que revestir, né? Isso. Vamos marcar a semana que vem, Beth, a gente entra aqui, depois a gente faz os investimentos lá dos fundos imobiliários, tá? Há uma última pergunta para finalizar, não quero que a gente acho que ultrapassou o Rafael. Não sei se a Nicole também quer fazer alguma pergunta a mais ou não. A minha pessoa jurídica lá, a nossa conta, eu estou tentando abrir pela XP também. Hoje eu tenho uma conta no Inter, tá? Uhum. E tem dinheiro aplicado, esse dinheiro com resgate automático, vamos supor, tá? Que está dando aí, basicamente, o 1%, 1,02% ao mês. Né? Tá bem próximo de 100% CDI. Exatamente. A pergunta que eu faço é a seguinte: se eu for tirar daquela aplicação e for fazer uma nova aplicação, a gente consegue fazer assim, uma portabilidade sem ter que baixar e ter que pagar todo o imposto de renda e dos lucros para fazer? Não tem como, tá? A gente só consegue fazer isso no caso da Previdência, que tem a legislação que permite fazer a portabilidade, que ela carrega tudo sem interferir em imposto, em prazo e tal, tá? Então, essa pergunta é legal pelo seguinte, não dá para fazer a portabilidade. Agora, se tiver um investimento que está ruim, vale a pena resgatar para passar por um bom, mesmo pagando o que tiver que pagar.
E no caso de fundos, o fundo já é automático, o imposto de renda. Inclusive, os fundos de investimento do Brasil, todo mês de maio e novembro, já tem um imposto ali adiantado, que é o famoso Come-Cotas, né? Que é uma jabuticaba. Só existe no Brasil. No mundo inteiro não existe um negócio desse, o Come-Cotas é uma antecipação do imposto de renda. Você vê, imposto de renda é o quê? Tive a renda, paguei imposto. O Come-Cotas é uma antecipação do imposto de renda que já é calculado, já é cobrado de você. E aí, quando você faz um resgate, ele só faz aquele ajuste finalzinho ali e já cobra automaticamente, tá? Então, não... Entendi. Tá. Mas daí eu vou ver isso direitinho e a gente vê na semana que vem isso. Tá bom, perfeito. Tragam todas as dúvidas, coloquem no grupo e tragam para cá. Beleza? Então, foi legal, foi útil para todo mundo, então, o nosso encontro de hoje? Maravilha. Sim, foi ótimo. Ok. Maravilha. Então, dever de casa, todo mundo com um dinheirinho aplicado no Trend DI, por quê? Cada encontro a gente tem um investimento para fazer. Vamos fazer Tesouro Direto. Aí no Tesouro a gente tem 3 tipos de título, depois tem os fundos imobiliários, depois tem os investimentos internacionais. Então, para manter aqui a linhazinha direitinho, depois não ficar perdido e achar que não vale a pena, é porque só existe um tipo de pessoa que fala que investimento... tem 2 tipos, que fala que investimento não dá certo. É as que não fazem e as que não fazem direito. Então, fazendo direitinho vai dar certo. Contem comigo. É o trem de pós-fixado, não é o DI, né? É o trem de pós-fixado, fixe simples. Isso, exatamente. Beleza, maravilha. Tá? Então, beleza, valeu. pessoal. Qual que é? Boa semana. Boa semana para todos e estamos juntos no WhatsApp ali 24 horas. Maravilha. Obrigado. Obrigadão. Até. Abraço. Tchau.